Olá e bem-vindos ao Quem Cala Consente. Sinto-me verdadeiramente honrado por terem sintonizado este podcast, mas principalmente por todo o feedback que tenho recebido nos últimos tempos. O Quem Cala Consente afirmou-se desde o início como um podcast que não era para todos, e de facto somos poucos, mas somos bons a seguir juntos neste caminho que te leva a viver a vida em pleno. Hoje vamos terminar a temática da autocompaixão. Qual será a próxima? O meu nome é Mário Portela. Bem-vindos ao 64º episódio do Quem Cala Consente. Já tenho a temática para terminar. Queres acompanhar-me? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Antes de mergulharmos de cabeça, quero expressar a minha profunda gratidão por todos aqueles que me enviaram os testemunhos que tanto tenho pedido. Recentemente, por alguma razão, recebi bastante feedback e isso foi muito incrível, porque dá-me a motivação para continuar a fazer todos estes episódios semanalmente há mais de um ano para ti. A jornada tem sido incrível até agora e agora o Quem Cala Consente tem retiros, vai ter um curso, enfim, estou animado por continuarmos a evoluir juntos numa caminhada para atingir um plano para tu viveres em pleno. Neste episódio vamos concluir a nossa exploração sobre um tema fundamental, a autocompaixão, que temos vindo a abordar ao longo dos últimos episódios. Nas últimas semanas abordamos diversos aspectos desta prática que pode transformar a nossa relação connosco, transformar a nossa relação com o mundo. Vimos como funcionava a autocrítica, vimos técnicas para utilizar, para recriar, para avaliar, para identificar os nossos processos e comportamentos, para criar depois autocompaixão. Hoje iremos encerrar esta temática ao explorar o ciclo da autocompaixão em si. Vamos da autocrítica à autobondade. Sabemos que a autocrítica pode ser sufocante, como nos aprisiona numa espiral de negatividade que muitas vezes nos impede de alcançar o nosso pleno potencial. No entanto, descobrimos que a autocompaixão é essa atitude de gentileza e compreensão para connosco, pode ser um bálsamo curativo. Ao longo desta jornada exploramos técnicas de programação neurolinguística, terapia cognitiva, meditação e até mindfulness. E isso ajudou-nos a reestruturar os nossos padrões de pensamento autocrítico, abrindo o espaço para a autobondade florescer. Também discutimos como o desenvolvimento espiritual está inerentemente ligado com este nosso crescimento individual. Hoje irei partilhar contigo a reta final da autocompaixão. A autocompaixão não é um destino final, mas sim uma jornada contínua que eu desejo que tu consigas atingir o quanto antes e todos os dias. Portanto, prepara-te para comigo mergulhar nesta última parte da nossa exploração da autocompaixão. Vamos aprender juntos a abraçar a nossa humanidade com aceitação, com amor e a encontrar força na vulnerabilidade e a permitir que a autobondade guie os nossos passos em direção a um eu mais forte e mais compassivo. Cuidar de ti, dos outros, dos teus projetos. Idealmente, agora és capaz de pensar de maneiras mais compassivas, o que se espera ter um impacto positivo em ti, como te sentes emocionalmente, como te sentes fisicamente e até espiritualmente. Agora, examinaremos mais de perto o lado de fazer as coisas, observando o que significa ser mais compassivo no nosso comportamento.
Sim, parece complicado, mas se ouviste com atenção todos os episódios anteriores, sabes que é apenas o remate de algo que já falamos detalhadamente. Não existe um comportamento único que acompanhe a autocompaixão, dependendo das circunstâncias, de pessoas serem tão diferentes umas das outras, a nossa genuinidade, a nossa unicidade. Então, para tentar simplificar, vamos dividir os comportamentos da autocompaixão em 3 categorias. É provável que haja muitas mais, mas estas são mais simples, mais rápidas para nós abordarmos num episódio de podcast. As 3 categorias são cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros, cuidar dos negócios. Ora, cuidar de nós mesmos, inerentemente, foi aquilo que temos andado a falar durante os últimos episódios. A ideia de seres gentil e atencioso contigo mesmo, em como te tratas, em como gastas o teu tempo, é provavelmente o comportamento de autocompaixão mais óbvio que venha à mente. Fazer coisas gentis para nós mesmos, regularmente, vai atuar como uma espécie de prevenção, um amortecedor que trata de auxiliar os processos de dor emocional. Fazer coisas gentis para nós mesmos, especialmente quando estamos a lutar com alguma situação, pode ajudar a lidar e a passar por experiências emocionais mais difíceis. Cuidar de nós mesmos, sendo mais atenciosos com as atividades em que nós nos envolvemos, com as coisas que nós permitimos que entre na nossa vida, com o peso que damos às coisas, tende a envolver a participação proposital em atividades que proporcionam uma sensação de maior calor e cuidado interno que nos ajudam a superar momentos difíceis. As pessoas diferem muito em termos do que consideram autoconfortável. A ideia de uma pessoa se tratar bem pode ser o pesadelo de uma ou outra pessoa. A ideia é experimentarmos várias atividades para descobrirmos o que é que se aplica a cada um de nós. E para isso, ao longo dos últimos episódios, dei-te várias técnicas e estratégias para conseguires ultrapassar toda essa questão. O objetivo das atividades que praticas de autocompaixão não é eliminar a dor emocional ou resolver os problemas de vez, mas veres o que é que acontece realmente de uma forma consciente quando escolhes ser gentil contigo mesmo, envolvendo-te em atividades autotranquilizadoras. Coisas como, fazer uma boa refeição, sair para passear, fazer um piquenique, dar um passeio em ambientes encantadores, aproveitar o tempo, ir à praia para quem gosta, observar a noite e as estrelas, olhar para a lua, mimar-se, pôr os pés de molho, abraçar pessoas, rir em voz alta, fazer respirações lentas, praticar meditação ou simplesmente apreciar um momento de silêncio. Todos somos diferentes e cada um vai encontrar em várias atividades a sua própria maneira de cuidar de si mesmo. Quando tentamos mudar o nosso comportamento experimentando qualquer uma destas atividades, é importante elaborar um plano específico de que vamos ter de o fazer, que vamos conseguir fazer, e para isso criar até uma cronologia, criar uma espécie de plano de quando e como o vais fazer. Idealmente seria ótimo planeares uma atividade autocalmante específica que tu possas experimentar todos os dias. Nem todas as atividades precisam de ser demoradas e algumas devem ser fáceis de incorporar no teu dia-a-dia. Requer apenas um pouco de planeamento. Por isso, identifica, conforme necessário, as atividades que mais te acalmam. No fundo, aquelas que nós temos vindo a falar, de serem as tuas imagens compassivas, possíveis de transformar em comportamentos que podes ter todos os dias. Já cuidar dos outros auxilia de facto a autocompaixão, porque construir a nossa própria autocompaixão também é ajudado por mostrar compaixão pelos outros. Quanto mais tempo passamos a ser compassivos, seja direcionado internamente para ajudar a nós mesmos ou externamente para ajudar os outros, mais o nosso sistema de relaxamento fica ativo, menos o nosso sistema de ameaça reage em processos de dor.
Agora, vamos pensar especificamente sobre como podemos mostrar bondade e gratidão para com as pessoas ao nosso redor, tanto entre queridos quanto perfeitos estranhos. É importante esclarecer que a ideia de cuidar dos outros nunca deve vir em detrimento do cuidar de nós mesmos em primeiro lugar. Ambos são igualmente importantes, mas cuidar de ti é essencial, porque senão não estarás lá para cuidar dos outros. Um ponto importante a considerar é que cuidar dos outros não é o mesmo que ser passivo, não assertivo ou submisso. Não é apenas fazer o que os outros dizem para tu fazeres. Cuidar dos outros deve ser motivado pela bondade interna, por aquilo que são os teus valores maiores. Não se trata de te renderes aos outros. Trata-se, isso sim, de estar lá, pertencer, auxiliar. Ao pensar sobre as diferentes maneiras de cuidar dos outros, tu vais poder agradecer a alguém próximo pelas coisas que fazem por ti. Por exemplo, dar um abraço e dizer a uma pessoa que tanto te apoia que valeu a pena. Podes, por exemplo, enviar feedback para mim, a dizer o quanto este podcast te tem ajudado a ultrapassar determinadas fases da tua vida. Planear um ato de gesto gentil para alguém de quem gostas, como por exemplo organizar um jantar surpresa, um passeio, uma sessão de mimos. Ou então, simplesmente, elogiar alguém de quem gostas. Fazer algo de carinhoso para animar as pessoas à tua volta. Isso vai auxiliar-te a demonstrar gentileza com todos e podes abrir tudo isso até com os estranhos. Isto porque o mundo em que tu te pões é o mundo em que tu vais ser obrigado a viver. Provavelmente achaste estranho eu ter dito que é importante cuidar dos negócios. O que é que eu queria dizer com cuidar dos negócios? Na grande maioria das coisas da nossa sociedade, ser compassivo também envolve coisas muito difíceis como coragem e força para enfrentar as nossas lutas do dia a dia, os nossos projetos, as adversidades e obstáculos que vamos encontrando para com os nossos planos, a nossa própria profissão. E é aqui que entra a ideia de cuidar dos negócios, porque isso relaciona-se intensamente com a forma emocional em que nós nos encontramos e intensamente com o stress a que nós nos entregamos. Diferentes circunstâncias e diferentes problemas exigirão diferentes ações compassivas, obviamente, e não vamos num episódio de podcast conseguir abordar tudo. Mas é importante que percebas que os teus projetos precisam da tua compaixão também. É importante que percebas que a tua profissão precisa da tua compaixão também. É importante que entendas que ser quem tu és também exige que os teus projetos, os teus planos, a tua profissão e tudo o resto funcione de uma forma oleada, de uma forma sem stress. Por exemplo, quando o teu sistema de ameaças te diz para tu estares quieto, não ires além do que aquilo que tu achas que és capaz, evita isso. Faz o contrário, vai além, enfrenta a ansiedade, enfrenta tudo isso, cria mais na tua vida e sim, nunca desistas. Como eu costumo dizer, quando estiveres cansado, não desistas, simplesmente aprende a descansar. Já sei, tu achas que procrastinas imenso e é por isso que muitas vezes as coisas não andam para a frente. Procrastinar e adiar as coisas é perfeitamente normal e todos o fazemos. Só temos que aprender a lidar com a procrastinação. Ora, isto é um bom tema para os próximos episódios. Da autocrítica à autobondade. Como tenho vindo a dizer nos últimos episódios, construir a autocompaixão não é uma solução rápida. É um trabalho contínuo onde eu até dizia pratica, pratica, pratica. É provável que agora estejas num caminho mais correto, mais orientado para desenvolveres o teu lado mais compassivo. Contigo, com o teu mundo e com tudo o resto. É importante perceberes que se calhar já estás mais capaz de ativar e recrutar essa parte de ti para te ajudar quando estiveres a lutar com a vida. E sim, quanto menos lutares,
melhor vai funcionar. A vida não é uma guerra. Remove todo esse stress e ser mais autocompassivo. Se bem te lembras, logo no início, nós falamos da importância da autocrítica, daquilo que acionava na tua cabeça, no teu cérebro, na tua mente, no teu corpo e em tudo o resto. Uma situação, um pensamento, uma memória do passado, uma emoção ou situação física ia funcionar como gatilho e ativava o teu sistema de ameaças. Inevitavelmente vinham as respostas emocionais, comportamentais e até físicas. A autocrítica é destrutiva e durante os últimos episódios tu percebeste porquê. Por meio do trabalho que tu realizaste ao longo dos últimos episódios, com as técnicas que te forneci, agora estás em condições de reverter o ciclo da autocrítica e transformar o que inicialmente era um ciclo negativo e inútil num ciclo mais saudável, a que nós chamamos um ciclo autocompassivo. Para fazeres essa transição, dei-te várias técnicas, várias estratégias. Lidamos com alguns dos fatores que contribuem com a nossa tendência de nos criticarmos. Abordamos as crenças positivas sobre a autocrítica e as crenças negativas sobre a autocompaixão. Também aumentamos a nossa consciência do nosso próprio sofrimento e respostas autocríticas. Responder com autocompaixão envolveu várias etapas e tu aprendeste-as ao longo dos últimos episódios. Tens treinado, tens praticado, porque isso sim é que é importante. Cria um plano de autocompaixão. Sai do teu ciclo de autocrítica e entra num ciclo de autocompaixão para, com relativa facilidade, tu entras mais num plano para tu viveres em pleno. É com isto em mente que vais planear os momentos difíceis quando a autocompaixão não está a acontecer naturalmente para ti. Por exemplo, criando um plano de ação de autocompaixão. É importante preencheres os espaços que estão a ficar vazios. E eu vou-te dar espaços para preencher, eu vou-te dar a técnica para tu trabalhares. Para fazeres o teu plano de ação de autocompaixão, pegas numa folha e escreves em cima: os meus gatilhos. E aqui tu vais escrever quais são os tipos de coisas que desencadeiam angústia, sofrimento, dor ou autocrítica. Podem ser situações, problemas específicos, pessoas. Pode ser pensar no passado, pensar no futuro ou até experimentar certas sensações ou emoções. Depois, numa nova linha, escreve os teus sinais de alerta. Identifica para cada gatilho quais são os teus sinais de alerta. Quais são os sinais que indicam que estás a sofrer? Quais são os sinais que indicam que te estás a criticar, que te estás a destruir? Que indicam que estás a ser pouco compassivo contigo? Podes escrever frases típicas que utilizas, podes até ir buscá-las ao diário de pensamentos que tens vindo a utilizar. Depois, logo a seguir, vais criar o teu plano de ação. E o teu plano de ação é, em resumo de todos os episódios que tivemos sobre a autocompaixão, deve ser estruturado da seguinte forma: tens um gatilho, tens um sinal de alerta, eis que há que agir. Ponto número 1. Inicia a respiração lenta. Ponto número 2. Usa a tua imagem compassiva. Recordas-te qual é? Ponto número 3. Continua a fazer estas etapas até começares a sentir uma sensação de calma. E depois, hora de utilizar o diário de pensamentos. Ponto número 4. Pratica o pensamento compassivo, dizendo tudo aquilo que eu te fui ensinando no diário de pensamentos. Ponto número 5. É a altura de cuidares de ti, fazer mais atividades calmantes e criar um processo. E neste ponto número 5, tu vais listar as várias atividades autocalmantes que funcionam contigo. Por fim, é hora de concluir. Ponto número 6.
Perceber se ainda estás a lutar com todo o processo ou se já está a funcionar. É um ponto em que tu deves ser mais pragmático, em que tu deves olhar para as coisas como elas são, em que tu deves perceber como tu te estás a sentir. A escrita de cartas compassivas aqui pode ser muito, muito útil. No final, se ainda estiveres em luta, se ainda estiveres em dor, então regressas ao ponto número 1 para refazer todo o processo. Não te permitas destruir, não sejas o teu maior foco de stress. Claro que o plano de ação de autocompaixão é realmente sobre o que fazer em tempos de luta, em tempos de dor. Mas não só em tempos de luta e tempos de dor se deve ser autocompassivo, concordas? Então, se quiseres, podes até inventar um plano de manutenção dessa autocompaixão, que basicamente se vai basear nas atividades autocalmantes que tu deverás pontilhar a tua vida, o teu dia a dia, para praticar toda a autocompaixão que temos vindo a advogar. Ser autocompassivo envolve uma aceitação da imperfeição humana. Reconhece que nunca podes ser perfeitamente compassivo contigo mesmo, ou com os outros, ou com o mundo, ao mesmo tempo, o tempo todo. Em vez disso, quanto mais tempo passares no modo de compaixão, com o teu sistema de calma no comando, mais a tua saúde mental e bem-estar te vão agradecer. Como foi mencionado durante toda esta temática, todas estas estratégias, métodos, etc., devem ser adaptados a cada pessoa, porque todos somos únicos. Seja qual for a tua situação, constrói momentos de autocompaixão. Utiliza tudo aquilo que fomos falando e, finalmente, nós podemos dizer que temos a nossa temática de autocompaixão terminada. Se estás agora com uma respiração lenta, se já estás a usar a tua imagem compassiva, se já sabes fazer os diários de pensamento, se já és mais autocompassivo, então tu já tens a chave para entrar no sítio onde nós vamos fazer o plano para tu viveres em pleno. Traz essa atitude de autocompaixão para qualquer coisa que faças na vida, leva contigo para qualquer lado, para os teus projetos, para as tuas pessoas, para a tua vida. Se ouviste até aqui, é porque valeu a pena todo este trabalho que temos feito em conjunto, e é por aí estás que te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e, se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.